Tecnologia do Bitcoin Number Go Up. Halving. Tem algum efeito prático? O halving, você acha que realmente seguimos ciclos e o preço sempre vai para cima? Cara, eu acho esse tema polêmico, porque você tem algumas influências que não concordam que o halving termina jogando o preço para cima, mas eu acho que sim, tá? Primeiro porque eu gosto de uma teoria. Posso jogar minhas teorias meio loucas aqui? Pode, tranquilo. Tá Existe aqui uma para isso. teoria. Existe uma teoria comportamental chamada Closing Time Effect, que é uma teoria que é muito, muito simples. É quando você está numa festa, um exemplo, eu vou usar um exemplo bem tosco aqui. Você está numa festa e você está lá cheio de festa, uma festa bonita tal, e você não acha ninguém interessante para se relacionar, para chegar junto ali e tal. Mas quando você descobre que falta 1 hora para acabar a festa, o seu ponto de vista começa a mudar. E aí você começa a achar algumas pessoas mais atraentes. E aí você vai chegar lá naquela moça, naquele rapaz lá. Esse closing time effect mostra que o momento é o mesmo, mas o seu ponto de vista é diferente, porque você acha que tem uma oportunidade ali. Quando eu jogo isso para o Bitcoin, o closing time effect é justamente o halving. Porque você acredita que o halving seja... o halving ele vai tornar o Bitcoin mais escasso. Mas ele em si não. É o processo ao longo do tempo, né, que o Bitcoin vai ter menos impressões. Mas na ideia de que aquilo ali é uma mudança de momento, você vai querer comprar antes do halving. Então, o que eu acho que vai acontecer é, como todos os ciclos, você começa a ter algumas pessoas que começam a aportar nessa fase que a gente está, né, 1 ano antes do halving. Você tem um gráfico, se você analisar os gráficos, 1 ano antes do halving, as pessoas começam a comprar em quantidades diferentes. Eu continuo comprando. Eu comprei ontem a 27, anteontem a 27, caiu pra caramba, mas eu comprei, não me arrependo, porque ele já voltou para 27, ele caiu, podia ter tido uma oportunidade. Mas eu tô comprando agora para 2025. Então, a tendência desse pensamento de closing time effect é as pessoas entendem o que vai acontecer, entendem que vai se tornar mais escasso. E esse processo de compra devagarinho vai fazendo com que o halving se torne algo importante para a valorização do Bitcoin. Então, assim, eu torço muito que as teorias continuem, né, o histórico continue, porque historicamente o halving sempre jogou o preço do Bitcoin para cima, em valores diferentes. Ao longo dos anos, quanto maior o número de halvings, a tendência é que a valorização se achate. Não sei se você concorda com isso, Caio, mas você vê que as valorizações nos primeiros ciclos, os 3 primeiros ciclos, as valorizações foram bem mais agressivas. E a coisa agora começou a meio que achatar essa valorização. E o que é positivo, porque o Bitcoin hoje é um ativo de investimento, mas ele está se maturando para virar uma moeda. Então, eu acredito que o halving é essencial em relação à valorização do Bitcoin, sim. Para mim, o halving é uma profecia autorrealizável, né? Mostrando novamente a minha tela. Pô, foi bonito isso aí, hein? Repete que foi bonito. É uma profecia autorrealizável o halving. Cara, lindo isso aí. Atua no braço, ficou legal. Então o Bitcoin ele se aproveita da liquidez mundial, porque o Bitcoin não tem uma sede, o Bitcoin não é Estados Unidos, não é Brasil, não é nada. O Bitcoin são pessoas rodando essa rede, pessoas com posse desses Bitcoins. E veja que o Bitcoin, nessa linha laranja, ele sobe, mas sobe no mesmo compasso em que a liquidez global está sendo impressa, na quantidade de dinheirinhos que os bancos centrais estão emitindo, o Fed, Banco Central Europeu, Banco Central da China, o BOJ do Japão, aí tem o Banco do Brasil, que seria o Banco Central, escreveram errado aqui. Então aqui, os dinheirinhos subindo e o preço do Bitcoin subindo na mesma velocidade. E veja, existem períodos de queda, e justamente quando os bancos centrais estavam enxugando a liquidez do mercado depois daquela impressão de dinheiro infinita. E óbvio, parte dessa impressão de dinheiro infinita entrou no Bitcoin. Tudo estava fechado durante a pandemia. A bolsa subiu 100% nos Estados Unidos também, em linha reta praticamente, 120%, com tudo fechado. Ninguém trabalhava. Mas cheques de dinheiro chegavam nas casas das pessoas lá nos Estados Unidos para que eles gastassem. E vai gastar onde com tudo fechado? Vai visitar o quê? Nada. Então vamos investir esse dinheiro. Então investiram na bolsa e boa parte desse capital também entrou no Bitcoin. Eu acho que isso foi um dos motivos para uma alta explosiva do Bitcoin também. Só que tem outro caso. Aqui a gente vê os risquinhos nesse gráfico. Esses risquinhos são os chamados halvings. Eu acho que você já sabe o que é o halving. O halving é quando acontece o corte de recompensa de mineração. Então o Bitcoin terá 21 milhões de unidades. Só que esses 21 milhões de unidades não estão dados. Você precisa trocar um ativo por ele. Você precisa trocar energia. Então os mineradores trabalham
fazendo a segurança da rede, e por fazerem esse serviço de encontrar o hash que criptografa o bloco, eles recebem bitcoins como recompensa. E no início eram 50 bitcoins por bloco, depois 25, depois 12,5, e agora estamos em 6,25 bitcoin por bloco minerado. Entretanto, quando acontecer o próximo halving, cairá para 3,125 bitcoins. Se nós estamos falando de uma commodity e o preço de uma commodity é definida pela oferta e demanda, se estamos impactando a oferta, cortando a oferta pela metade, o que acontece se a demanda se mantiver a mesma? Choque no preço, um choque de oferta e demanda. E vejam, quando aconteceu o halving, disparou o preço. Próximo halving, preço disparou, halving, preço disparou. Por quê? A demanda continuou a mesma ou até mesmo aumentou. E, como eu falei, o halving, para mim, é uma profecia autorrealizável. Se tudo que existe no preço de um ativo está precificado, já está contido no preço, por que o halving ainda tem esse efeito de mandar o preço para cima? É porque é uma profecia autorrealizável. Então todo mundo começa, halving vai chegar, vai acontecer o choque de oferta e demanda. E as pessoas já começam a comprar um pouquinho antes. Mas começa a passar na televisão, outras pessoas vão descobrindo que esse ativo existe. Hoje, nem mesmo 1% da população da Terra tem Bitcoin, possui Bitcoin. Então, quanto mais pessoas vão descobrindo, maior é a demanda por esse ativo. E quando de fato acontece o halving, esse choque de oferta já está dado. E aí o preço tende a se valorizar. Então, seguindo os ciclos, acredito que teremos mais altas pela frente. Mas nesse caso, estamos vendo o Stock to Flow aqui, com base no chapéu, né? No chapéu do Twitter, que é o Plan B, que desenhou esse gráfico aqui. E para ele, o preço do Bitcoin para o próximo halving mandaria o preço para a casa dos 500 mil dólares, que para mim é um absurdo, mas a gente não consegue pensar de forma exponencial. Eu penso de forma linear. 1 mais 1 é 2. Agora, como eu vou pensar de forma exponencial? Não consigo ter esse tipo de raciocínio. Entretanto, os gráficos estão aí. Acho que a precificação é muito elevada, mas, de toda maneira, sempre aconteceram choques de oferta e demanda no preço do Bitcoin. Eu também vejo assim, que a gente... Talvez até o pensamento do Plan B, inclusive Plan B, se você estiver assistindo essa live, me desbloqueia. Ele me bloqueou no Twitter faz algum tempo já. Me desbloqueia, Plan B. Eu acho que o Plan B, ele considerou também... Lógico, isso é matemático, tá? O Stock to Flow baseado no Stock to Flow do ouro. Em matéria de emissão e etc. Mas o que eu acho interessante e que talvez tenha uma prerrogativa é o fato de você passar por um processo de hiperbitcoinização. Não vai ser... É lógico que a hiperbitcoinização é uma teoria de que o Bitcoin subiria de forma exponencial. Eu acho que é um pouco exagerada. Mas se você parar para ver que no próximo ciclo, se por acaso conseguirmos mostrar um exemplo de que o plano de El Salvador deu certo, né, porque o presidente está prestes a ser reeleito, ano que vem é a eleição. A reeleição dele pode acontecer exatamente no ano do halving, com a valorização de novo do Bitcoin. E a gente começar a ver que o Bitcoin, na valorização do Bitcoin, as cidades africanas, os países africanos que estão utilizando o Bitcoin vão começar a se ver valorizados, né? A moeda vai se valorizar lá, vai se transformar num meio de troca mais usual. Então, esse processo, onde hoje a gente já tem o Bitcoin, que deixou de ser um ativo especulativo, para um ativo de proteção contra a inflação, talvez faça que no próximo ciclo as pessoas enxerguem ainda mais, disseminação de conhecimento aconteça ainda mais e as pessoas entrem mais no Bitcoin. Por isso eu acho que o Bitcoin dificilmente ficaria somente na faixa dos 100 mil dólares no próximo ciclo. Eu acho que talvez ele chegue aos 200 mil dólares, porque do mesmo jeito que aconteceu antigamente os FOMOs, dessa vez a gente tem um FOMO direcionado também com conhecimento técnico. No último ciclo, a gente não estava no começo do ano, o Caio não tinha o canal dele no YouTube, eu não tinha no Instagram. Hoje, cada um de nós que convencermos uma pessoa dessa forma diferente de enxergar a economia vai fazer com que essa pessoa influencie outras pessoas e o conhecimento vai sendo disseminado. Então, as pessoas tendem a cada ciclo ter mais conhecimento e quererem mais investir em Bitcoin.